Bom dia, na paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez, hoje dia 13 de junho, e vamos começar a ver a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, que vão passar por várias cidades, e hoje nós vamos ver aqui eles começando como de fato foi essa saída, né? E nós podemos observar aqui, desde o começo do capítulo 13, que a liderança na igreja era múltipla ali em Antioquia, né? Vários profetas e mestres, então uma diversidade muito grande, né? Uma diversidade étnica e cultural de Antioquia mesmo, da cidade, e também na própria igreja. E a gente pode ver que no versículo 2 é que eles estavam servindo ao Senhor e jejuando, disse o Espírito, separai-me agora. Então, eles estavam ali sendo enviados pelo Espírito Santo enquanto eles serviam ao Senhor e jejuavam. Então, o Espírito Santo diz, separai-me agora, né? Então, a consagração precede o chamado. Eles estavam orando, jejuando, e eles estavam servindo ao Senhor e em oração. Missões, então eu posso ver aqui, missões começa com santidade, com consagração. Em oração, em jejum, eles foram separados pelo Senhor, né, pelo Espírito Santo. Então, a consagração precede o chamado. Primeiro você tem que estar em consagração, em oração, na busca, e após isso, o Espírito Santo vem e faz o chamado, né? Então, você pode ver também que o Espírito Santo falou, separai-me agora, né? Você pode ver a urgência que tinha nesse chamado, né? Aqueles que estavam servindo ao Senhor, o Senhor não falou, separai-me para amanhã, para depois da manhã, não, separai-me agora, né? Separai-me agora. E a igreja, foi uma grande influência, né? Uma grande responsabilidade da igreja em enviar. O escritor da carta, o escritor do livro de Atos, né, foi Lucas, então falando que estavam jejuando e orando, então colocaram as mãos sobre eles e os despediram. E foi separado pelo Espírito Barnabé e Saulo, com o consentimento da igreja. Ou seja, tudo isso, né, nós ouvimos domingo passado o pastor Silas falando que em tudo, né, nós temos que estar debaixo de uma liderança, de estar servindo ao Senhor de acordo, né, com o nosso líder espiritual, servindo ao Senhor com o nosso coração voluntário e obediente ao Senhor e à igreja, né, aquela autoridade que o Senhor tem colocado. Então nós podemos ver aqui que Barnabé e Saulo estavam assim, servindo ao Senhor ali na igreja em Antioquia, e eles foram separados pelo Espírito porque eles estavam cumprindo as ordenanças do Senhor, né? Lá nos primeiros versículos do livro de Atos, né? Quando Jesus falou, né? Ser minhas testemunhas, né? Tanto em Jerusalém como em Judéia, Samaria, até os confins da terra. Quando chegou aqui no capítulo 13, Paulo e Barnabé, eles estavam cumprindo esse confins da terra, né? E o evangelho chegaria aos confins, e foi a primeira viagem já que eles começaram. E a gente pode ver que eu achei aqui uma frase muito legal que Stott, né, afirma: esse equilíbrio é sadio quando fala da participação da igreja, né, a parceria do Espírito e da igreja. Esse equilíbrio é sadio e evita ambos os extremos. O primeiro é a tendência para o individualismo, pelo qual uma pessoa alega direção pessoal e direta do Espírito sem nenhuma referência à igreja. O segundo é a tendência para o institucionalismo, pelo qual todas as decisões são tomadas pela igreja sem nenhuma referência ao Espírito. Então, Lucas deixou bem claro aqui que foi o Espírito Santo direcionando aos responsáveis da igreja para que Paulo e Barnabé, né, Saulo e Barnabé naquela época, ele era Saulo ainda, Saulo e Barnabé, eles estavam debaixo da orientação do Espírito e com o consentimento da igreja. E daí nós vamos ver eles indo até Chipre,
né, para falar, para pregar, e eles vão ali, conhecem um procônsul, né, João Marcos, como você pode ver aqui no versículo 13, e também eles conhecem um Elimas, né, um judeu, falso profeta, um charlatão. Então Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para ele e disse: filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de engano, né, de toda espécie de maldade. E quando é que você vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? E Paulo confrontou ele, repreendeu, né, severamente, chamando ele de filho do diabo. E nós não sabemos o que aconteceu depois, mas não é dito se ele se arrependeu ou não, mas Sérgio Paulo acabou se convertendo, né? O Espírito Santo, que cegou o charlatão Elimas, fez raiar a luz no coração do governador. Ou seja, o Espírito Santo trabalhando da maneira que ele quer, da maneira como ele deseja na vida do seu povo, né? E nós vemos aqui que Paulo e Barnabé vão continuar a sua viagem, vão, né, direção a Antioquia da Psídia, uns nomes meio estranhos aqui, mas eles vão parar numa sinagoga, e como era costume, né, os chefes daquela época, daquela sinagoga local, elas convidavam os visitantes ilustres para lerem os presentes, né, o que estava acontecendo, para colocarem tipo uma cara nova, né, na igreja ali. Então, o discurso longo de Paulo que a gente vê ali, que você pode ver e acompanhar, né, nos versículos do versículo 16 até o versículo 41, né, é um longo versículo, é um longo trecho, e Paulo faz, né, uma apresentação da história do Velho Testamento, aí faz uma apresentação da pessoa de Jesus, sua morte, ressurreição, né, e depois ele acaba por enfatizar um apelo para que os ouvintes tomassem uma decisão, né, e eles deveriam escolher entre a morte e a vida. No versículos do 38 ao 41 você pode ver, né, que ele fala: tomai, irmãos, conhecimento, né, do que se vos anunciai na remissão dos pecados. Então ele está perguntando, né, está inquirindo ao povo para que eles de fato escolham entre a vida e a morte. E a gente pode ver que depois disso nós temos uma reação, né, das pessoas, dos ouvintes, alguns favoráveis, outros desfavoráveis, e no final a gente vê que o Espírito, né, encheu aqueles que receberam de bom grado, e eles continuaram a sua viagem, como nós vamos ver amanhã, que eles vão para Icônio, e lá o Senhor vai fazer mais coisas, né? Mais salvação, mais regozijo, mais festa no céu, para a glória e honra do Senhor, assim como também outras coisas que o Senhor vai fazer. Amém? Que você possa, nesse dia, ter aprendido que em tudo nós temos que estar em acordo. É o Espírito Santo em nós, com o consentimento da nossa igreja, dos nossos líderes, tudo isso, caminhando lado a lado. Fazendo tudo isso, nós temos certeza que seremos abençoados e bem-sucedidos, assim como Paulo e Barnabé foram, né? E nós temos registrado aqui as coisas boas que eles fizeram, a salvação que eles trouxeram através da palavra de Deus para tantas vidas aqui, mas eles estavam debaixo da autoridade do Espírito e da igreja, né? Com o consentimento da igreja. E nós sabemos também que nesses últimos dias muitos querem estar fazendo as coisas, mas sem o consentimento do Espírito e muito menos da igreja. Isso é um grande risco. Nós temos que estar de acordo, em obediência ao Senhor e às nossas autoridades espirituais. Amém? Fique com essa palavra no seu coração e que o Senhor te abençoe. Amém?